Jornal da Rede Alesp conversa agora com a Michele Fernandes, que é doutora em Ciência Política e vai falar com a gente sobre a Política Nacional de Atenção Básica aos Profissionais de Saúde em tempos de pandemia do coronavírus. Bom dia, doutora Michele, tudo bem? Seja bem-vinda ao nosso Jornal da Rede Alesp. Bem-vinda, doutora. Bom dia a todos. Doutora, vamos falar um pouco sobre aí a Política Nacional de Atenção Básica aos Profissionais de Saúde, né? A gente teve aí uma saída do ministro da Saúde. Queria saber se afetou alguma coisa, se afetou a Política Nacional. Como é que está aí a situação aí? Como é que está essa relação aí? E como estão as políticas, como estão as políticas básicas aí para os profissionais de saúde em tempos de pandemia de coronavírus? Então, a Política Nacional de Atenção Básica, ela é a normativa federal que vai reger a atenção básica nacional. E o que é a atenção básica? Ela é concretizada pela Estratégia de Saúde da Família, que são aqueles atendimentos feitos nas unidades básicas, né, por profissionais de saúde, que tem uma ligação direta com a população, né? Então, essa ligação mais comunitária, mais territorial. Os profissionais de saúde, eles são instrumentos fundamentais da Política Nacional de Atenção Básica, os médicos, os agentes de saúde, os enfermeiros, técnicos de enfermagem, os psicólogos, que também dão algum suporte nesse contexto da atenção básica, eles são fundamentais. E no momento de pandemia como esse, geralmente são as primeiras pessoas que têm contato com a população, né? Quem a população vai recorrer em momentos de fragilidade na sua saúde. No contexto atual, a gente tem uma situação de pouca coordenação do governo federal com relação a essas políticas. Não tem uma diretiva clara do governo federal de como a atenção básica deve atuar nesse momento de pandemia, né? E isso deve fazer muita falta, né? Nesse momento aí, é preciso ter... Qual é o contexto que a gente tem? A gente tem um contexto em que cada município, né, alguns com os estados tentando reger essa situação, mas na grande maioria das análises, cada município está atuando de uma forma, né? Isso faz com que a gente tenha uma desigualdade no serviço de atenção básica para a população enorme, né? Porque a gente tem uma diferença de capacidade tanto econômica quanto de recursos humanos, entre os municípios brasileiros. O que precisa ser feito nesse momento? Assim, na sua opinião, como especialista de saúde, o que é necessário se fazer em relação à atenção básica, fora essas diretrizes, né? Já que a gente não tem essas diretrizes, o que os profissionais da saúde, o que as unidades básicas, o que todo esse setor da atenção primária precisa fazer e ter em mente para que o sistema não se sobrecarregue, para que a situação fique o melhor possível dentro desse contexto de pandemia? Então, a atenção básica ela pode atuar, e aí a gente pega experiências, nesse contexto de pandemia, experiências internacionais, inclusive, ela pode atuar de algumas formas, né? Ela pode atuar informando a população, ela pode atuar no sentido da prevenção do contágio, né? Cuidando desses pacientes que são pacientes leves, mesmo infectados com coronavírus, né, esses pacientes que não vão ser acolhidos pelos hospitais porque eles não têm quadro para isso, mas eles podem ser cuidados pela atenção básica. E é fundamental que a atenção básica, nesse momento, ela não descuide da saúde da população de uma forma geral, né? A gente tem uma diretiva, ou algo disseminado de que só procure um atendimento hospitalar se você estiver realmente se sentindo mal, né? E isso faz com que, inclusive, pessoas que têm outros tipos de doença não acudam e possam chegar a falecer em casa porque não teve uma assistência médica para outros motivos, que não seja o próprio Covid, né? Então, nesse momento, a atenção básica também deve dar suporte a esses pacientes que ela já cuida ao longo da vida, né? Pacientes crônicos, por exemplo, diabéticos, hipertensos, eles devem continuar tendo alguma atenção, alguma atenção médica, e a atenção básica é fundamental nesse momento para esses pacientes, né? Mulheres grávidas, crianças pequenas que têm um acompanhamento
constante por essas unidades de saúde, né? Elas devem continuar sendo acolhidas nesse momento na atenção básica, né? E para além desses diferentes papéis que, porventura, a gente não consiga implementar nesse momento que a epidemia está crescendo já bastante, né? Se a gente tivesse tido uma preparação prévia, alguns municípios conseguiram fazer essa preparação prévia e tem a atenção básica trabalhando de uma forma muito mais efetiva nesse momento. Mas quando a gente chega nesse momento da epidemia que tem uma explosão de casos, fatalmente a atenção hospitalar é a que vai ser mais recorrida e mais sobrecarregada, né? Por falta de preparação da atuação dessa atenção básica, que poderia, inclusive, ter evitado esse boom da atenção hospitalar. Nesse contexto, né, é fundamental que a gente consiga garantir a proteção dos profissionais de saúde, né? Porque a atenção básica são os profissionais de saúde que trabalham nela, né? Então, ter esses profissionais seguros, né? O que é que eu chamo de seguros? Ter esses profissionais munidos de equipamento de proteção individual é fundamental para garantir que a atenção básica funcione, porque na medida que a gente tem um adoecimento desses profissionais, adoecimento, falo nesse sentido, quando eu falo de EPI, adoecimento físico, né? A gente vai ter uma diminuição da capacidade de atuação da atenção básica, porque os profissionais eles não podem atender, né? E também um cuidado com o adoecimento psíquico dessas pessoas, né, que estão atuando no front da epidemia e são seres humanos, têm medos, tem medo da própria morte, tem medo de contaminar as suas famílias, de contaminar os próprios pacientes, que não são pacientes portadores de Covid-19. Então, cuidar dos profissionais de saúde, da atenção básica e de uma forma geral, e eu falo da atenção básica especificamente porque ela não está no foco, né? Quando a gente fala do Covid-19, a gente coloca o foco na atenção hospitalar. Então, cuidar desses profissionais é muito importante para garantir a atenção da população que tem Covid-19 e a atenção da população que não tem Covid-19, mas vai precisar de serviços médicos de qualquer forma, porque a vida continua, né? Pois é, essa questão dos serviços médicos, né, Michele? Muita gente está evitando ir para os hospitais nesse momento, todo mundo está com medo da Covid-19, do coronavírus e tal. Mas em alguns casos é necessário, né? E o que a pessoa pode fazer, né? Quer dizer, eu tô com tô com um problema que não é tão grave assim. A orientação é evite mesmo a atenção básica, assim. Né? Ou não, assim, a atenção básica está suprindo esses atendimentos nesse momento, ou é melhor deixar para depois? Isso varia muito de lugar para lugar, né? A gente tem lugares onde a atenção básica ela não está tão aberta a receber essas demandas, né? Isso não deveria acontecer, né? A atenção básica deveria garantir nesse momento, isso é muito importante, garantir nesse momento a atenção da população que não está contaminada, né, que não tem o Covid-19, e é muito mais seguro acudir a uma unidade básica de saúde do que acudir a um hospital nesse momento, né? Os hospitais, nesse momento, são os lugares menos seguros para a população no geral, porque são lugares que, na grande maioria, né, recebe os pacientes com Covid-19. Então, acudir à atenção básica é o ideal, né? Em muitos lugares, a atenção básica está conseguindo manter, em alguns lugares, manter essa dupla porta, né? Um atendimento num local que eu chamaria, entre aspas, de limpo, né? Sem o atendimento de pessoas com sintomas respiratórios, né? E possivelmente pessoas contaminadas pelo Covid, e dessa forma garantir a atenção desses pacientes crônicos ou dessas pessoas que têm algum desconforto de saúde, de uma forma geral, né? Então, nesse momento é muito mais racional você garantir esse atendimento via atenção básica do que via pronto-socorro de hospitais, que são lugares onde as pessoas chegam mais graves e possivelmente lugares onde as pessoas chegam, inclusive, com quadros graves de Covid-19, né? É aquela máxima. Da atenção básica, nesse atendimento fora da pandemia é muito importante. É aquela máxima, né, Michele? Prevenir é melhor do que remediar. Quer dizer, a atenção básica está aí exatamente para isso, né? Tá para atender as pessoas, né? Evitar que a doença piore, que as pessoas vão parar aí nos hospitais de campanha, nos hospitais e tal. A atenção básica é essencial e muito importante nesse momento, né? E como é que está a atenção básica nesse momento? Assim, qual que é a sua avaliação?
Então, a atenção básica ela passou por alguns baques, a Política Nacional de Saúde, né? O SUS passou por alguns baques nos últimos 5 anos, a gente teve uma diminuição no financiamento da saúde nacional, né? E a atenção básica, no último ano, passou por algumas reestruturações, que mudam a forma de financiamento. A gente teve uma desestruturação dos núcleos, dos NASFs, né, que são núcleos de apoio, onde a gente tem profissionais de psicologia, de fisioterapia, nutricionistas. Então, a atenção básica ela vinha passando por um processo de enfraquecimento nos últimos anos, né? Isso a gente, a olhos nus, quando a gente quando o processo vai se dando, a gente não se dá conta, mas quando a gente chega num momento tão crítico para a saúde, um momento que a gente precisa que a saúde funcione de uma forma muito efetiva, todos esses problemas que a gente veio tendo, eles saem à luz, né? E não é diferente com a atenção básica, né? Para além disso, a gente tem uma estruturação de atenção básica comunitária, próxima das pessoas, que nos dá uma vantagem com relação a muitos outros países, né? Se a gente tivesse observado, né, voltado os olhos para a atenção básica desde o início, dos primeiros casos da epidemia, a gente teria um potencial de capilaridade, né, dessas unidades de saúde que nos daria um posicionamento interessante para atuar no enfrentamento dessa pandemia. Coisa que não foi feita lá atrás, né? Quando eu digo lá atrás, eu falo de um mês e meio, e que faz com que a gente tenha perdido um pouco o time para colocar essa máquina tão potente, tão capilarizada que é a atenção básica para funcionar, né? E isso se deve pela falta de coordenação do governo central, do Ministério da Saúde, né? Michele. Então, a gente tem hoje uma situação, como eu te falei anteriormente, de lugares que colocaram a atenção básica para funcionar, e lugares onde a atenção básica ela não está atuando como ela deveria nesse momento, né? E isso traz consequências, em última instância, para a população. É o caso, por exemplo, Michele, do estado do Amazonas, ali, que a gente está tendo aí uma situação de colapso aí nos hospitais, lá a atenção básica não funcionou, é isso, na sua avaliação? Não saberia te dizer especificamente da situação da atenção básica no estado do Amazonas agora, né? Possivelmente a gente não teve um enfrentamento via atenção básica, né? Mas para além disso, né, a gente não pode esquecer da questão hospitalar em si, né? Fortalecer a atenção básica para fazer com que a epidemia não avance de uma forma completamente descontrolada, por um lado, mas, por outro lado, está preparando o país, o estado, a cidade, para receber esses casos que vão acontecer, né? Isso se dá na atenção hospitalar, que passa por respiradores, por leitos de UTI e por profissionais que vão conseguir atuar nesses leitos, né? Eu diria, a gente não pode colocar nunca a responsabilidade num só fator, né? Possivelmente a atenção básica não teve esse papel que ela deveria ter tido, né? Por um lado, mas também o avanço da capacidade hospitalar não se deu, né? E, uma vez mais, porque os estados, eles estavam atuando cada um por si, né? E a gente tem uma diferença regional no Brasil significativa, né? A gente é um país federado que a gente tem vários países dentro de um país só, né? E o governo federal ele tem esse papel de equalizar essas diferenças, né? Então a gente não pode dizer que o estado do Amazonas tem a mesma capacidade institucional do estado de São Paulo, né? Por motivos óbvios, pela questão, inclusive, econômica, né? E a questão da capacidade da máquina burocrática do Estado, né? Então, isso também salta às vistas nesse momento, né? Os estados que têm menos capacidade administrativa, menos capacidade econômica, eles vão estar em pior situação caso eles não tenham o apoio do governo federal, que é um apoio clássico quando a gente fala de políticas de saúde. Michele, você citou agora há pouco, na penúltima resposta, você falou que o caso da pandemia coloca em evidência aí o SUS e que o nosso sistema é um pouco mais eficiente aí do que muitos países. Eu estou vendo aqui, você é doutora pela Universidade de Salamanca, você morou na Espanha, também já morei lá, já morei nos Estados Unidos e tal, eu já vi os sistemas públicos desses lugares e tal. E eu sempre falo aqui, eu sempre defendo o SUS aqui, porque muita gente fala mal do SUS, o SUS não atende bem.
olha, para um país de 210 milhões de habitantes, a gente tem um sistema público gratuito e restrito, e assim, pode ser que demore um pouco, mas ele funciona. Eu queria que sua avaliação... Eu acho o SUS brasileiro fantástico, tem suas deficiências, você está apontando aí as deficiências do SUS, né? A gente tem muito que melhorar, a gente pode melhorar, mas não tem um sistema público de saúde desses nos Estados Unidos. Então, vamos falar de países com mais de 100 milhões de habitantes. Não tem nos Estados Unidos, não tem na China, não tem em Bangladesh, não tem na Índia, não tem na Nigéria, na África. Assim, é um momento da gente falar do nosso sistema público de saúde, que funciona, tem suas deficiências, pode melhorar. E eu queria que você falasse o que pode melhorar nesse momento aí. Você já está apontando algumas mudanças, né? Mas aponta mais mudanças aí para a gente. Perfeito, né? Esse é o momento ideal para a gente valorizar o nosso sistema de saúde, né? Ver como o SUS é importante, como ter um sistema universal, com uma perspectiva integral de chegar a todos. Como isso é importante e como não desfinanciar esse sistema é tão importante, né? A gente tem um sistema que funciona com um orçamento muito menor do que do que os outros sistemas universais no mundo, né? E aí eu posso fazer uma comparação com a Inglaterra, né? O SUS ele tem muitas semelhanças com o INHS, mas o orçamento do SUS é infinitamente menor do que o orçamento do INHS na Inglaterra, né? Então, lá a gente precisa investir no SUS. O SUS funciona muito bem para o pouco investimento que ele tem. Michele, e lá na Inglaterra a gente tem muito menos, acho que são o quê? 40, 50, 70 milhões de habitantes? Daqui a pouco eu vejo quantos habitantes. Lá Sim. Tem muito menos que aqui, né? E o orçamento muito de lá é maior do que o nosso aqui para um país continental como o nosso. Exatamente. Então a gente e esse problema que a gente tem, por exemplo, que a gente teve no enfrentamento da pandemia com a atenção básica, por exemplo, é o problema que outros sistemas, que também são sistemas que trabalham nessa perspectiva da atenção básica, de ter uma proximidade com o cidadão. Por exemplo, o sistema da Espanha também enfrentou, né, o problema da inserção da atenção básica no enfrentamento da pandemia de Covid-19 não é um problema exclusivo do Brasil. A Espanha também enfrentou esse problema, a Itália enfrentou esse problema e conseguiu, teve um time melhor do que a Espanha para colocar a atenção básica para funcionar no contexto do combate à pandemia. Então, a gente também a gente passou pelos mesmos problemas que eles, e eles são países que têm um investimento em temas de saúde muito maiores, né? Muito maiores. A gente precisa encarar o SUS, encarar as políticas públicas de saúde como um investimento, não um gasto, né? E desfinanciar esses sistemas é algo impensável, né? Muito pelo contrário, a gente precisa investir mais nesses sistemas, porque eles dão muito com o pouco investimento que ele tem. O SUS dá muito com o pouco investimento que ele tem. Então, a gente precisa investir em melhor gestão, mas principalmente ter claro de que o SUS ele é subinvestido, né? A gente tem que investir mais no SUS para que ele possa avançar mais, né? E esse momento é ideal para a gente ver o quanto que ele é importante para o nosso país. Você tem uma política fantástica de distribuição de medicamentos no SUS, assim, você tem uma série de situações e benefícios para a sociedade. Essa questão da distribuição de medicamentos, por exemplo, hipertensão, outros medicamentos, enfim, né, pessoas com doenças crônicas recebem medicação. Então, eu acho assim, é o momento da gente falar bem, né, do nosso sistema público de saúde, olhar as deficiências, igual eu falei antes, e ver o que a gente pode fazer para melhorar. Mas é o momento de você não descapitalizar, igual você falou. É o momento da gente investir mais, perceber que a gente precisa colocar mais dinheiro no SUS para que essa atenção básica e até complexa melhore, que mais pessoas sejam atendidas e isso vai ajudar, inclusive, a evitar gastos em vários outros setores, né? Não, com certeza. E é importante, nesse momento, que a população tenha claro que o SUS, ele chega a todos. E quando eu digo a todos mesmo, né? Mesmo aquela pessoa que não vai à unidade básica de saúde, ela tem o SUS, né? O SUS, a questão da vacinação é o SUS, a vigilância epidemiológica é o SUS, né? Então, tudo isso tem um alcance da população inteira. Não é somente aquela pessoa
que vai aos hospitais públicos ou até as unidades de saúde, né? Porque a gente tem essa ilusão de que o SUS serve apenas às pessoas que vão receber atendimento médico pelo SUS. E não é verdade, né? O SUS tem muito mais braços. Tá certo, eu gostaria de agradecer a Michele Fernandes, doutora em Ciência Política pela Universidade de Salamanca, na Espanha, professora pesquisadora da Universidade de Brasília, colaboradora do Instituto Ageu Magalhães e da Fiocruz. Muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho, parabéns aqui, ó, palmas para os profissionais do SUS, né? Eu acho que é fundamental nesse momento a gente falar sobre isso. Muito obrigado, até uma próxima oportunidade. Obrigada, bom dia para vocês. Bom dia.